Cara, eu nem sei direito o que falar, mas eu fiquei pensando, quando você falou na aula, do gesto cotidiano, a primeira coisa que me veio na cabeça foi de eu enxugando o Francisco depois do banho. Então, eu queria fazer isso a princípio. Nessa ação cotidiana escolhida, existe um sentimento que predomina, um sentimento de movimento, de possibilidades, mas ao mesmo tempo um sentimento de enclausuramento e frieza, porque a todo momento que eu entro em contato com o elevador, a questão das possibilidades tá na abertura da porta. Eu sempre imagino muito além do que um próximo andar, e sim uma abertura de portas para outras possibilidades. Mas também me passa uma sensação, de uma certa forma, claustrofóbica, de frieza e uma caixa como se me prendesse e como se eu não conseguisse sair dali. Além disso, é uma sensação que fica na minha paisagem interna é a imaginação da sensação de pessoas que passaram por ali, a sensação, superfície, texturas, o contato, como essas pessoas estavam no momento, quem são essas pessoas, as histórias que essas pessoas já passaram. Então é como se ficassem rastros a todo momento,
de todas as pessoas que passaram por ali. E essa energia é muito perceptível ao momento que eu entro no elevador. Até porque o elevador também é um espaço de compartilhamento. É um momento que você compartilha segundos da sua vida com uma pessoa que está no seu cotidiano também. Então você divide uma ação cotidiana com alguém que não está na sua rotina, mas está no seu cotidiano. Então é essa sensação que fica de possibilidades, friezas e muitos mundos acessados por essas pessoas que por ali passaram.
Eu acho que é sobre me tirar de uma repetição diária constante que passa despercebida. Então, se entra no cômodo, tem que acender a luz porque tá escuro, ou tem que apagar a luz quando sai, ou acender porque o sol se pôs e agora o quarto não tem mais luz. Mas dá vontade de ficar repetindo isso, de ficar acendendo, apagando, apertando esse interruptor sem parar. Mas essa mudança de claridade é muito incômoda para os olhos, e aí isso me evita, e eu tenho que me contentar com acender e apagar só essa repetição e manter a mesma claridade que estava antes. Então acho que é sobre uma rotina que eu não percebi que estava estabelecida, que agora eu posso mudar e reverter e usar isso de outra forma, por algum motivo. Eu continuo dançando quando o sol se põe. Eu acho que é uma decisão de permanecer no escuro ou de acender a luz e substituir a luz natural por uma luz artificial que não supre, não faz jus à substituição. E perde um pouco o brilho. Pra mim, da dança, eu prefiro dançar na luz natural. Mas eu gosto do som do interruptor. E eu acho que é uma decisão, acender a luz ou manter o escuro.
A minha ação cotidiana é abrir e fechar coisas, mas eu escolhi a ação de abrir e fechar portas, porque aqui na minha casa tem um corredorzinho com 3 portas se olhando, e eu acho interessante esse corredor, essas 3 portas, a dinâmica que elas estão no espaço. E a dinâmica da vida cotidiana nesse espaço. Eu tô no meu quarto, eu passo pra ir no banheiro, depois eu vou no outro quarto, aí depois eu volto pro banheiro. E essa dinâmica, assim, meio desatenta, mas com velocidade, com intenção em chegar em algum lugar, em fazer alguma determinada coisa, me chama a atenção, assim, eu acho engraçado assistir essa dinâmica. Eu começo em pé, bem confortável, com o tronco um pouco inclinado para frente. E eu esfrego, eu enxago, eu escuto o som da água enquanto faço. Mexendo a minha xícara em movimentos circulares para misturar o açúcar com o café. Em alguns momentos eu paro e eu penso, assim, aquele momento de abrir a geladeira. Meu pensamento bate nas árvores, faz cair umas folhas, da raiz para as pontas. Ela exige essa atenção plena, ao mesmo tempo ela me esvazia completamente. Isso me vem, assim, uma vontade de sair correndo e poder sentar em outras paisagens, em outros lugares e olhar para outras coisas. Me lembra um pouco a minha infância, que eu passava esperando mesmo. Tirar e pôr e tirar.